Sempre fui apaixonado pela natureza. Desde pequeno, passei os fins de semana explorando trilhas e acampando com meu pai. Com o tempo, meu amor pelas aventuras só cresceu, e naquela noite, decidi acampar sozinho em uma trilha remota nas montanhas. O dia foi tranquilo, mas à medida que a noite caiu, algo estranho aconteceu. O som dos grilos, que antes preenchia o ar, desapareceu e um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Tentando ignorar aquela sensação estranha, me deitei em minha barraca, mas não consegui relaxar. O silêncio foi quebrado por passos lentos e cuidadosos, circulando meu acampamento. Com a lanterna na mão, esperava que fosse apenas um animal comum, mas a sensação de estar sendo observado aumentava a cada passo. Quando algo raspou contra a lona da barraca, meu coração quase parou. O barulho de algo testando a resistência do tecido me fez ficar completamente paralisado. A pressão na lateral da barraca indicava que a criatura estava ali, bem ao meu lado. Uma sombra se projetava do lado de fora, imóvel, como se esperasse algo. Eu não sabia o que era, mas sabia que precisava agir. A tensão era insuportável, e então um som gutural e baixo veio de fora, diferente de tudo que já havia ouvido. Isso não era um animal comum, não era humano. Era algo mais, algo monstruoso. Com os passos voltando e se afastando, senti que a criatura estava se preparando para atacar. Decidi sair sem fazer barulho e fugir para a floresta. Eu sabia que não tinha chance de enfrentá-la diretamente, então só me restava correr. Corri por quilômetros, com o som dos passos ecoando atrás de mim. A cada curva olhava para trás, mas a sombra nunca estava distante. Quando finalmente encontrei uma clareira com luz suficiente para me proteger, o som cessou. Consegui respirar aliviado, mas o medo e a adrenalina ainda me perseguiam. No amanhecer, encontrei enormes pegadas ao redor da barraca. Não era humano, e eu sabia que nunca mais voltaria para aquela trilha. Eu e meus amigos sempre achamos que lendas urbanas eram apenas histórias para assustar crianças. Até a noite em que decidimos explorar uma trilha antiga, famosa por seus desaparecimentos misteriosos. Chegamos até um riacho onde acampamos, mas a tranquilidade não durou. Quando a noite caiu, um vento gelado percorreu o local e o silêncio tomou conta da floresta. Foi quando a vimos. Do outro lado do riacho, uma mulher alta e magra, com um vestido branco encharcado e cabelos longos que cobriam parcialmente o rosto, nos observava. Seu olhar vazio parecia penetrar nossas almas, e paralisados, não conseguimos nos mover. Ela começou a caminhar em nossa direção, e o som da água sendo perturbada pelos seus passos fez o pânico aumentar. Tentamos correr, mas a mulher parecia imune à nossa fuga. Seus passos não aceleraram, mas ela continuava vindo, implacável, sem pressa. Não sabíamos o que fazer, até que, quando estávamos perto de perder as forças, a vimos parar no meio do riacho, como se a água fosse seu território. Foi nesse momento que decidimos enfrentá-la. Sem mais opções, pegamos pedras e começamos a lançar em sua direção, mas nada parecia atingir. Quando a última pedra passou por ela, a mulher levantou a cabeça e algo em seu olhar mudou. Era como se finalmente estivesse nos desafiando. Então, com um grito rouco e quase inumano, ela desapareceu na água, deixando apenas o som da correnteza. Assustados e exaustos, corremos para longe dali, mas ao voltarmos no dia seguinte para buscar nossas coisas, tudo estava revirado e as pegadas molhadas ao redor da fogueira não eram nossas. Nunca mais voltamos para aquele lugar, mas a imagem da mulher de branco ainda me assombra. O que seria ela? Uma alma perdida ou algo ainda mais sombrio? Era para ser apenas um fim de semana de diversão com meus primos. Partimos para uma trilha pouco conhecida, onde planejávamos acampar por 2 noites. Durante o primeiro dia tudo correu bem, mas na segunda noite as coisas mudaram drasticamente. Estávamos ao redor da fogueira quando começamos a ouvir barulhos no mato. Pareciam grandes animais se movendo, quebrando galhos. Mas então ouvimos algo que não fazia sentido. Uma risada baixa e distorcida
imitando um som humano, mas completamente errada. O som veio de vários pontos ao nosso redor, como se estivessem nos cercando. A sensação de estarmos sendo caçados nos dominou. Iluminamos a escuridão com lanternas, mas não vimos nada, apenas o eco da risada. Com os galhos quebrando cada vez mais perto, decidimos fugir. Mas enquanto corríamos, a risada nos seguia como se estivesse nos imitando, como se brincasse conosco. No meio do pânico, o cheiro doce e estranho no ar nos deixou tontos. Algo estava nos observando. Algo que sabia exatamente onde estávamos. Corremos sem parar. Mas os passos e risadas se intensificaram. Quando olhei para trás, vi sombras rápidas se movendo entre as árvores. Sentindo que não tinha mais forças, parei por um momento para recuperar o fôlego. E foi aí que a coisa mais horrível aconteceu. As risadas pararam abruptamente, e eu vi um par de olhos brilhantes nas sombras. Eles eram enormes, e o ser que os possuía parecia observá-lo antes de desaparecer na escuridão. Quando a criatura desapareceu, tudo ficou em silêncio. Corremos o mais rápido possível e, quando chegamos à segurança, fomos embora sem olhar para trás. Nunca mais pisamos naquela trilha. E agora, a cada vez que ouço uma risada à distância, sei que aquelas criaturas ainda podem estar à espreita. A natureza, com toda a sua beleza, esconde segredos aterrorizantes. Talvez as histórias que ouvimos não sejam apenas mitos, mas avisos de que, por mais que acreditemos que estamos sozinhos, há algo mais ali. O que realmente aconteceu naquela noite? Nunca saberemos, mas se você se aventurar nas trilhas da vida, tenha certeza de que nem todos os monstros estão apenas nas nossas mentes. Até a próxima!